Vamos seguir. Ilusão de ótica. A ilusão de ótica é um fenômeno fascinante que ocorre quando a nossa percepção visual é enganada, levando a interpretar imagens ou objetos de forma diferente da sua realidade. Estar observando essa imagem nos dá a impressão que ela está em movimento, tem algum movimento na imagem, e é uma imagem totalmente estática. A forma como ela foi feita, os desenhos convergindo para o centro e diminuindo o tamanho à medida que aproximam do centro, trazem essa ideia de movimento. Olha aqui ampliado. Apenas as cores são diferentes, mas é a mesma imagem, com cores diferentes. Observe que ela continua dando a impressão de movimento. Está havendo aqui um processo de alteração da nossa percepção visual. Então, nós estamos percebendo de uma forma errada, como se ela estivesse em movimento, mas ela está 100% estática, essa imagem. Mas o nosso lobo occipital recebe uma informação defeituosa do globo ocular. E isso foi feito intencionalmente, pelas cores, pela forma como foi desenhado. Tudo isso é calculado para enganar o processamento visual do globo ocular e levar uma imagem errada ao lobo occipital, que decodifica as imagens. E isso pode acontecer em várias situações. Olha bem, isso acontece porque o cérebro tenta dar sentido à informação visual, utilizando memórias e experiências passadas. E pode ser influenciado por fatores, como a forma, como ali, aqueles tipos de desenho, como a luz que é captada pela retina e transmitida ao cérebro. Então, isso vai gerar o que nós chamamos ilusão de ótica. Muitas vezes você pode ser enganado, olhar alguma coisa e ter a percepção de algo que você está vendo e não ser real. Induzir algo errado na sua mente. Observe esta imagem. Quando olhamos à primeira vista, algumas pessoas verão primeiro um jovem pintor que está ajoelhado e está diante de uma tela, pintando aqui uma casa que é o modelo. Aqui é a casa modelo. E ele está retratando nesta tela, que está num suporte. Ele está aqui de joelho pintando. Mas, à primeira vista, algumas pessoas poderão ser induzidas a ver o rosto de um homem aqui. Observe que aqui embaixo nós temos uma caixa, nós temos a valise dele, a bolsa. Mas a árvore dá contornos de um rosto. Aqui do outro lado a mesma coisa. E a casa, mais o desenho, a pintura da casa no quadro, dá a impressão de dois olhos. As costas e o formato ajoelhado aqui do pintor lembra a imagem de alguém, de um nariz. Então, você pode olhar rapidamente e ter como primeira imagem a real, alguém pintando um quadro, mas pode ter como primeira imagem o rosto de alguém. Isso está muito ligado ao que nós já temos. Porque sempre o cérebro busca uma similaridade no seu banco de dados. E o que ele encontrou primeiro? O que ele achou que se identifica mais? E em alguns casos,
pode haver uma imagem que tem relevância para você por algum motivo. E ele vai te dar essa percepção primeiro. Como funciona a ilusão de ótica? Bom, primeiro, captação da luz. A luz que atinge os objetos é refletida e captada pela retina, que a converte em sinais elétricos. Segundo, transmissão ao cérebro. Esses sinais, os sinais elétricos, são enviados ao cérebro através do nervo óptico. Terceiro, o processamento e a interpretação. O cérebro interpreta os sinais, tentando identificar e categorizar as informações visuais. Nós chamamos de decodificação. Mas pode ser enganado por certos padrões ou elementos que levam à percepção errada. Então, na forma de processamento e interpretação, pode haver uma falha, devido à incidência de luz, devido ao ângulo. Tudo isso pode nos dar uma interpretação errada. 4. Influência de fatores. Elementos como a geometria da imagem, aquela imagem que nós vimos, a forma como ela foi desenhada, convergindo para o centro, todas aquelas semi-elipses convergindo para o centro e diminuindo de tamanho, é uma geometria que nos engana. A presença de cores contrastantes também existia naquela imagem. A percepção de movimento é o que nós experimentamos. E a nossa experiência visual pode influenciar a maneira como o cérebro interpreta a informação. Tipos de ilusão de ótica. Nós temos ilusões fisiológicas. Primeiro tipo, são causadas por estímulos visuais que afetam a forma como o cérebro processa a informação. Segundo, ilusões cognitivas, relacionadas à forma como interpretamos e damos sentido à informação visual, baseando-nos em experiências passadas e no nosso conhecimento do mundo. Aqui já é algo que interessa. A primeira ilusão, aí é a incidência de luz, a informação já está chegando distorcida. Tudo bem. Nessa segunda ilusão aqui é a cognitiva. Eu estou sendo induzido a uma interpretação baseado no que eu tenho. Eu já tenho algo que isso sim está me dando uma interpretação errada. Então, olha aqui. A forma como interpretamos e damos sentido à informação visual, baseando-nos em experiências passadas e no nosso conhecimento do mundo. Algo que eu já vivenciei, que eu já tenho registrado aqui, que pode ter sido traumático, pode ter sido intenso, pode ter sido marcante, a ponto de influenciar o que eu estou vendo agora. Distorcer o que eu estou vendo agora, ok? Ilusões literais, resultantes de imagens que parecem mostrar algo que não existe na realidade. Exemplo, observação de nuvens. O indivíduo está lá olhando a nuvem, ora ele vê um cordeiro, ora ele vê uma pessoa, um bebê, ele vai vendo várias coisas à medida que as nuvens vão mudando. Então, essa é uma ilusão literal, dá uma aparência muito próxima. O casaco e o chapéu pendurados num cabideiro, num ambiente escuro. Então, você tem essa peça chamada mancebo ou cabideiro, onde colocamos ali um chapéu, você coloca o casaco, mas na penumbra, ou até num intervalo de sono, você está dormindo, e aí acorda e de repente olha lá no canto, aquele cabideiro
com um chapéu, um casaco, e você tem a visão clara que é uma pessoa que está ali te observando. E você pode ter até uma reação em relação àquilo. Então, essa é uma ilusão literal. Ilusões cognitivas. Um dos fatos que já falamos, um dos tipos de ilusões. Mas esta nos interessa de fato. Nos deteremos neste tópico por ser de pleno interesse da semiótica e da psicanálise. Ilusões cognitivas são mais comuns do que parecem. Nossos pensamentos, raciocínio lógico e posterior tomada de decisões, volta e meia são afetados por essas ilusões cognitivas. Ou seja, um entendimento irreal de um fato real. A ótica realista foi comprometida por eventos e fatos relativos ao passado e a vivências traumáticas. As ilusões cognitivas promovem as distorções cognitivas. Então, olha bem, ilusões cognitivas podem promover distorções cognitivas, ou seja, interpretação distorcida, irreal. Aqui nós temos um exemplo. Uma criança afrodescendente ficou órfã e acabou indo trabalhar em uma residência com farta criadagem. Porém, o tratamento dispensado aos domésticos da casa era muito ruim, em especial para esta criança que, por depender daquele emprego e abrigo, era tratada por alguns membros da família como uma verdadeira escrava, chegando até mesmo a sofrer violência por parte deles. O tempo passou e ela finalmente saiu daquele lugar e veio a casar-se. Seus filhos e marido observaram que ela tinha uma dificuldade muito grande com negativas. Toda vez que um caixa de banco ou uma atendente qualquer não podia resolver o seu problema ou a deixava esperando por um motivo ou outro, era como se ela surtasse e dizia para quem a estava atendendo que era por causa da sua cor e que não sabia com quem estava tratando, tentando aparentar ser mais do que era de fato. Tal comportamento era manifesto devido aos traumas do período em que foi muito maltratada naquela casa. Isto a fez acreditar que era por sua cor e condição pobre. Traumas geram distorções cognitivas que alteram a percepção e a ótica com que fazemos a leitura de acontecimentos. Ao perceber que alguém de cor branca ou que aparentasse ter boa condição financeira tinha o seu problema resolvido e ela recebia uma negativa por parte do atendente, imediatamente associava a sua cor e condição. Uma leitura irreal de um fato real. Ilusão cognitiva. Seu comportamento reativo, então, era para mostrar que ela não era mais aquela menina tratada como escrava no passado. A reação manifesta era que ela, por muitas vezes, teve que sufocar quando criança. Ou seja, o que ela queria fazer quando criança, quando era maltratada, é o que ela faz hoje, como uma reação, um comportamento reativo. A ilusão cognitiva gerava o gatilho para levá-la ao passado sofrido. Então, entenda bem o que está ocorrendo. Uma criança
a sorte não lhe sorriu e ela foi trabalhar numa casa onde ela dependia daquela casa, inclusive, para morar, como abrigo. Havia uma farta criadagem, mas a condição dela era diferente. Ela dependia daquela casa até para se abrigar, para comer, para tudo. E ela era muito maltratada, chegou a apanhar muitas vezes, se sentia como verdadeira escrava naquela casa. O tempo passou, ela se casou, gerou sua família, e tanto o marido como os filhos observavam que ela tinha um problema muito sério com negativas, quando tinha que esperar numa fila e quando chegava a sua vez, a pessoa não podia resolver o seu problema, ainda que a pessoa apresentasse argumentos reais. Já havia uma leitura dela, não deu certo, é por causa da minha cor, está me tratando mal, está me tratando como se eu fosse inferior. Está me considerando alguém que não tem condição, porque o outro que tem uma condição melhor foi resolvido o problema. Ela se esquecia de que cada um tem um problema e uma condição para resolver o problema, o tipo de documento apresentado, o tipo de situação. Os problemas não são iguais. Quando, infelizmente, qualquer pessoa que estava cuidando do seu caso, que a estava atendendo, lhe dizia que não podia resolver o problema, é como se ela surtasse e passava a maltratar a pessoa. Isso é por causa da minha cor que você está querendo me tratar assim, né? Que você não resolve o meu problema, mas você não sabe com quem está falando. Ou seja, eu posso não ter a apresentação que você espera, não ser como o outro que saiu e você fez de tudo para ele porque é branco. Mas eu tenho recurso, eu tenho condição. Então, havia uma mudança no comportamento. A pessoa se tornava soberba, altiva e, na maioria das vezes, queria humilhar a atendente. Esse é um comportamento reativo. Esta reação é o que ela queria fazer lá na infância, quando era pisada por aquela família, maltratada. Mas não podia fazer nada, era dependente da família. Então, hoje, tendo uma condição um pouco melhor, ela não aceitava qualquer negativa, qualquer ideia de que não estavam fazendo o melhor para ela. E ela reagia daquela forma. Era o que ela queria fazer lá na infância e nunca pôde. Comportamento reativo. Mas ele surgiu em cima de quê? De uma ilusão cognitiva. Está dando certo para o outro, não vai dar para mim pela minha condição ou pela minha aparência. Que gerou a distorção cognitiva, a compreensão do que de fato estava acontecendo. Eu não apresentei a documentação certa, ou eu tenho um probleminha aqui que não dá para resolver agora. Com certeza, a atendente estava tentando explicar por que não podia resolver o problema, mas a distorção cognitiva impedia que ela entendesse isso. Já havia um conceito estabelecido, é pela minha cor, é pela minha condição. Então eu preciso mostrar quem eu sou de fato. E aí tentava humilhar a outra pessoa. Vinha soberba, vinha altivez. Compreendeu aí? Ilusões cognitivas geram distorções cognitivas e geram comportamento inadequado, disfuncional.
Vamos fazer uma pequena brincadeira para ilustrar como nossas cognições influenciam nossa leitura de uma cena. Ilusões de ótica e que trazem também ilusões cognitivas. Qual é a primeira imagem que você vê? Então, há pessoas que vão olhar de imediato e vão ver dois velhos, duas pessoas de idade, um casal de idosos, é o que vai ver primeiro. Há pessoas que vão bater o olho e vão ver um casal sentado, o homem tocando violão e a mulher ao lado. Então, nós temos aqui um segundo casal. Há outros que vão ver um cálice. É a primeira coisa que vão observar aqui. Um cálice amarelo que está bem no centro da imagem. Alguns vão observar no canto direito uma porta, uma mulher saindo. Se observaram aqui no centro o casal, se observaram o casal tocando aqui no centro. Então, aqui seria a parede da casa e essa mulher, vai fazer sentido. Mas quem observou o casal de idosos, na distorção cognitiva, isso aqui seria a orelha. Por isso que ilusões trazem também, ilusões de ótica trazem as ilusões cognitivas. Se alguém observou o casal que está tocando violão e cantando, e também a parede com a mulher saindo pela porta, vão observar aqui uma garrafa de bebida, acompanhando este casal. Se alguém observou o casal de idosos, isso aqui seria o brinco na orelha da anciã. Então, tudo depende do que nós temos. Qual a imagem mais forte para nós? Imagine alguém ter um bom relacionamento com seus avós, de ir na casa, e ali é aquela casa que recebe a família toda, e festa, e isso marcou muito esta pessoa, de forma positiva. Talvez eles já tenham partido, mas deixaram coisas boas, boas lembranças. E aí, de repente, ele olha essa imagem e aí há uma projeção. O cérebro encontra as boas lembranças lá dos seus avós. Mas talvez o outro se identifique mais com uma tarde boêmia, um violão, a garrafa de bebida, aquele ambiente informal. Talvez isso faça parte da vida dele, ou fez por um tempo, e o teu cérebro acaba fazendo essa associação. E ainda um outro, em que o cálice seja algo que chame a sua atenção. Então, nosso cérebro faz interpretações buscando no banco de dados similaridades com o que ele está vendo. E há algumas memórias que chamam mais atenção, que têm uma expressão maior, se destacam, e por isso podem trazer aquela ideia primeiro, surgirem primeiro na mente dele. E aí nós temos a ilusão de ótica, porque a primeira imagem ou a imagem correta não é a que ele está interpretando, e isso gera uma distorção cognitiva.